Muito bem, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos a respeito desse tema, vivendo com integridade, um estudo no Salmo 15, nós já passamos por alguns versos, alguns estudos já, essa é a nossa quinta aula, ainda estamos no verso 3, são só 5, e temos pelo menos mais 6 aulas ainda pela frente, mas há um despertar, há um conhecimento, há algo que o Senhor tem nos dado de sabedoria, né? Para que possamos entender daquilo que Ele está nos trazendo. Então vamos ler novamente o Salmo 15, assim como temos feito. Abram suas Bíblias aí no Salmo 15. O que Deus espera de seu povo, está aqui na Almeida atualizada, na nova Almeida atualizada, como subtítulo colocado posteriormente, obviamente. Então, o Salmo de Davi, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo. Nós vamos nos ater a esse verso. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Muito bem. Meus irmãos, nós já olhamos, já passamos por alguns temas aqui. Falamos na semana passada sobre a verdade, dentro desse tópico, amando ao próximo na integridade do viver, né? E dentro desse contexto nós olhamos o verso 2 da semana passada, a respeito daquele que fala a verdade. A verdade é aquilo que é consistente com a mente, com a vontade, com o caráter, com a glória, com o ser de Deus. E sendo mais preciso, a verdade é a autoexpressão de Deus. Então, meus irmãos, a verdade é a parte da integridade no nosso viver. A maneira que vivemos, a integridade no nosso caminhar, no praticar, no amar ao próximo. E hoje nós vamos tratar desse verso, do verso 3, ali um pedacinho apenas, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E aqui a gente entra dentro de um tema bem peculiar. Tem muitas coisas, muitos braços a respeito de Deus e o mal que nós podemos estudar. As Escrituras não nos deixam atinados, não nos detêm com um discurso que é especulativo sobre as origens do mal, mas nos falam tudo a respeito da solução do problema do mal. Jesus Cristo veio ao mundo para vencer o mal em todas as suas formas. O homem pecou, o homem se quebrou, o homem errou, o homem escolheu pecar. Ele teve a possibilidade lá em Adão de não pecar, e depois que pecou nunca mais teve a oportunidade de não pecar. Somos pecadores desde que nascemos. Nós não podemos escolher o Senhor até que Ele venha até nós, a partir do seu Evangelho, da sua palavra. É assim que conhecemos o Senhor. Nós ouvimos do Senhor, nós lemos sobre o Senhor. É Cristo, a mensagem perfeita, o Evangelho perfeito. O mal não prevalece, porque Deus não o permite. Os atos de maldade não prevalecem, porque Deus, como ser moral que é, e Senhor da história, tendo o controle de todas as coisas, não o permite, como diz o salmista, lá no verso 4 do capítulo 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus não é indiferente aos atos maus,
O domínio ético de Deus sobre a história é algo real. Nós devemos considerar Deus, por isso considerar Deus indiferente ao mal é uma ofensa a Deus, visto que tal pensamento seria uma afronta à sua santa e soberana justiça e santidade. A palavra de Deus nos instrui quanto a isso em diversos textos. Lá em Salmo 34:16, ele vai dizer assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Eu acho que eu pus o próximo, mas tudo bem. Os nossos pecados são maus aos olhos de Deus, ainda que alguns dos nossos atos possam ser justificados, seja na nossa cultura, seja socialmente. Se forem condizentes com a palavra, são pecaminosos, portanto, considerados maus diante de Deus. Então daí Davi, no alto do seu prestígio e poder, arrependido, teve de confessar a Deus o seu pecado, que culminou com o seu adultério, com Batseba, e claro, a morte de Urias. Ele diz aí, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, e de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51:4, temos usado muito desse texto para confessarmos os nossos pecados. O terrível é que muitas vezes usamos dos recursos que Deus nos dá justamente para ofendê-lo, blasfemando o seu nome. O povo rebelde de Israel que afrontava a Deus com sua desconfiança, com sua desobediência, com a sua prática idólatra, Deus diz por intermédio do profeta Oséias o seguinte ponto. Oséias 7,15: adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim. E por meio de Isaías, que é contemporâneo de Oséias, Deus também advertiu ao povo, lá em Isaías 1,16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração do seu povo. Deus sabia da maldade que estava dentro do coração deles, do quanto tinha um coração duro. E agora a gente, os nossos pecados são realmente maus diante do Senhor, diante de Deus. E quando olhamos para o culto diante de Deus, o culto destituído de obediência é mal perante Deus. A perversão do culto vem sempre acompanhada de uma perversão espiritual, perversão moral e intelectual. Quando os homens corrompem o culto, o genuíno culto a Deus, refletem a gravidade da sua doença espiritual. O culto é sempre um termômetro da vida espiritual da igreja. Por meio do culto que a igreja presta, podemos avaliar a sua situação espiritual. Na história de Israel, podemos ver que as distorções do culto a Deus estavam sempre relacionados a uma baixa vida espiritual, um distanciamento de Deus. Lógico, trazia implicação para a família, para todos os familiares, para a política deles, para a religião deles. Meus irmãos, a idolatria é uma aberração diante de Deus. Ele é um Deus santo, é uma dissolução do mal, é um mal que se espalha. E como nós produzimos ídolos no nosso coração? Tem diversos livros a respeito disso. Autores que se embrenharam a entender e olhar para dentro de si, olhar para a realidade dos dias. Não é nem dos dias de hoje, é dos dias em geral, desde que o humano caiu, desde que o ser humano caiu. Há maldade, e ela está presente. Após o cativeiro babilônico, lá em 536 a.C., o povo voltou, reconstituiu a sua vida, os muros e o templo. Houve desobediência e marasmo, infelizmente.
O livro do profeta Malaquias reflete um tempo posterior, 440 a.C., quando o povo já tinha se esquecido da fidelidade à aliança de Deus. Os líderes do povo, Esdras e Neemias, já tinham morrido, e parecia que nada de novo ia acontecer. Deus, por acaso, se esqueceu do povo? É claro que não. Era uma pergunta comum entre eles. Será que ele se esqueceu de nós? Na verdade, era o povo que tinha esquecido dele. Era o povo que estava ali dentro das suas coisas, dos seus afazeres. Nós temos visto, né, já estudamos Ageu, estamos estudando Ageu com Lucas, o próprio Malaquias. Quantos alertas são dados àquele povo? Então Deus mostra como este abandono tem reflexo na vida familiar. A aliança tem como ingrediente incondicional a fidelidade. Eles precisavam ser fiéis. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Senhor. Entender que o culto a Deus é um momento santo, é o próprio Espírito sendo derramado sobre a igreja. Precisamos olhar esse lugar aqui não como uma reunião de amigos, mas são aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Isso é santo diante do Senhor. Então Deus mostra que o povo de Judá o desonrava lá em Malaquias, nos seus pensamentos, nos sacrifícios de ofertas, nas palavras, no abandono da lei e da instrução, na parcialidade, na profanação da aliança, na visão precipitada de Deus, na infidelidade dos dízimos, das ofertas. Olha quantas acusações o profeta Malaquias trazia diante do povo, porque Deus já tinha revelado isso para ele. Ou seja, isso estava na cara. Como é que tem sido os nossos dias, meus irmãos? Deus demonstra que não se agrada de todo o culto que supostamente lhe é dirigido. Devemos prestar um culto agradável a Deus, com reverência e santo temor. Lá em Hebreus 12, 28, leiam comigo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, com temor. Não podemos simplesmente nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito, oferecendo algo que simplesmente não pareça agradável. Aquele livro do Joel Bick, Família na Igreja, tão pequenininho, mas tão profundo, ele vai tratar justamente desse ponto, desse preparativo, de como nos achegarmos aos cultos, como nos preparamos no dia anterior, para que essa palavra que está sendo dita aqui na frente tenha bom terreno, boa semente seja plantada numa terra fértil, num coração fértil, para que Deus se agrade daquilo que eu vou prestar a Ele, esse serviço de adorá-lo. Então isso tem que permear o nosso coração, permear a nossa vida, de como adorar ao nosso Senhor, não chegar de qualquer jeito. No culto público não há lugar para frivolidade, para superficialidade. Nós, pecadores, estamos por graça diante do majestoso Senhor da glória em adoração. Na presença divina, a única coisa que temos é a natureza santa de Deus e o nosso próprio pecado. O que mais eu chego diante de Deus? O que mais eu tenho quando eu olho para as minhas coisas? Para dentro de mim, o que eu tenho para apresentar ao Senhor? No culto é o Senhor e os meus pecados. Então eu peço perdão ao Senhor e me visto com as vestes do Senhor Jesus para adorá-lo, porque somente a partir das vestes do Senhor é que podemos ter acesso ao Pai. É que podemos, confessando a Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Esse Deus santo,
humilhamos-nos e com reverência o adoramos. Nosso Pai, Ele é justo. Ao povo que pensava prestar um culto meramente formal para supostamente agradar a Deus, Deus diz que o mundo é seu e que Ele não necessita da carne de touros e sangue de bois e cabritos. Lá em Salmos 50, de 8 a 13, Ele fala isso. Deus não tem nenhum prazer em sacrifício de animal sem o sacrifício da oração, dentro do qual o coração é comprometido. A confissão da sua palavra, sem uma vida que se coadune com seus ensinamentos, isso é abominação diante do Senhor. Se não nos achegarmos a Deus corretamente. Este mesmo princípio está expresso em diversas passagens bíblicas. Salmos, principalmente Oséias, Miqueias, tantos outros, trazem ensinamentos sobre como nos achegarmos ao Senhor. Aqui no próprio Salmo 15: quem habitará no seu santo templo, no teu tabernáculo? Aí a gente começa a dizer a lista de como devemos nos achegar ao Senhor. Por mais belo e harmonioso que seja o nosso culto, se não proceder de um coração contrito de diante de Deus, de nada vai adiantar. Não, Deus não se agradará. Deus é justo, Ele não é subornável. Precisamos enfatizar que orar não é um substituto para a obediência. Muito pelo contrário, a obediência sincera é a expressão do culto a Deus. Quanto mais obedecemos ao Senhor, no nosso caminhar, no nosso cultuar, isso vai se tornar natural, uma adoração constante ao Senhor, aqui dentro e fora daqui. Olha só. Deus então fala de modo explícito ao povo de Israel que em suas ofertas litúrgicas, eram más, lá em Malaquias 1:8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos? Oferecemos qualquer coisa para alguma autoridade, que seja qualquer coisa, né? Não fazemos isso. Oferecemos qualquer coisa quando amigos chegam à nossa casa, visitas chegam à nossa casa. No âmbito dos detalhes, as mulheres são muito mais precisas. Acaso alguma mulher vai deixar sua casa daquele jeito para receber uma visita? Sabe, eu estava falando isso hoje com a Carla. Ela falando para mim, assim, nós olhamos os detalhes, coisas que vocês homens não veem, certas coisas que passa desapercebido na minha cabeça. Será que sou muito bom assim? Acho difícil, né? Mas há um olhar diferente, há um cuidado diferente. Vamos servir qualquer coisa? Não vamos. O homem e a prática do mal. Meus irmãos, se olharmos lá para o Éden, Eva e Adão desejaram a autonomia, ter um conhecimento independentemente de Deus, queriam ser iguais a Deus, autossuficientes. O limite é com frequência o atrativo maior daquilo que vai ser desejado. Eu tenho um limite? Quero passar esse limite. É impressionante como nós precisamos de limites. Nós, como seres humanos, precisamos de limites. Mas é impressionante também o quanto nós desejamos romper os limites. E quando rompemos os limites, desobedecemos, caímos, fugimos daquilo que é propósito.
mas ao mesmo tempo o limite é o teste de nossa fidelidade e caminho de crescimento. O pecado é enganoso e nos dá a impressão, num primeiro momento, de plena e completa satisfação. Ele tende a satisfazer os nossos desejos mais imediatos, muitos dos quais eles são legítimos em determinadas circunstâncias. No entanto, ele vai nos fornecer caminhos que conflitam com a palavra do Senhor, que nos conduzem ao fracasso, à perda da oportunidade do nosso amadurecimento, da lapidação do nosso caráter, da vida espiritual. É impressionante como, quando caímos, imediatamente vem um buraco na nossa frente. O pecado tem esse poder de, quando cometemos um pecado aleatório, porque eu desejo cometer o pecado, é impressionante o buraco que se abre na nossa frente. É o distanciamento. E esse permear do Senhor trabalhar na nossa vida, ser longânimo, ser cuidadoso, ser paciente, vai por água abaixo. E aprendemos da pior forma possível. Então eles desobedeceram, Adão e Eva. A chave da questão não está na árvore, antes na desobediência à ordem de Deus. Lá em Gênesis 3:11 diz assim: perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A condenação de Deus indica como Deus leva a sério o pecado. O pecado trouxe consigo a necessidade de manifestação do juízo de Deus. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, tiveram a sua sentença de morte decretada. Eles imediatamente morreram espiritualmente, ficando separados de Deus. Porém, a morte física, aí vem a unanimidade de Deus, que veio também como consequência do pecado, não foi imediatamente executada, porque Deus usou de sua graça comum, protelando a execução da sua sentença, lá em Gênesis 3:15, concedendo a oportunidade para o arrependimento do homem. As consequências, portanto, não foram simplesmente visíveis, não foram imediatas, elas ainda iriam aparecer. A natureza humana foi corrompida, o juízo de Deus entrou em processo de ser concretizado, tornando a vida uma caminhada de morte. Eu sempre vejo, faço uma analogia de um grande abismo, uma ponte quebrada, onde todos os seres humanos estão caminhando sobre esta ponte, e lá no fim é a queda, é o fim das pessoas, onde há a morte eterna. Todos caminham em cima dessa ponte, e há um chamado. É engraçado como a graça comum, o chamado do Senhor é para todos, mas ao Senhor se revelar e trazer os seus filhos, é como se tirasse esse tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, e as pessoas pudessem olhar para trás e ver que tem alguém chamando. Sai desse caminho, porque estamos cegos e surdos nessa ponte onde vai cair. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que abre os nossos olhos, é o Senhor que dá vida ao nosso coração, coloca um coração de carne. É o Senhor que transforma. E aqui, nessa caminhada de morte, nós iniciamos a nossa vida dessa forma. O processo de morte entrou na cena da vida humana. O pecado passou a ser o selo de todas as suas obras. Aqui em Gênesis 6:5 ele vai dizer assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É o testemunho do Senhor, é o testemunho de Deus, dizendo e mostrando para o povo tudo corrompido. Antes de pecar,
Adão tinha uma compreensão genuína a respeito de Deus, mas após a sua rebelião ficou privado dessa verdadeira luz divina. Ele tinha essa luz, mas foi retirado dele. E nessa ausência, nada há senão tremenda escuridão. O seu conhecimento tornou-se totalmente nulo quanto à salvação. A queda causou sérias consequências: morte e escravidão do pecado. Essa é a nossa natureza. Prazer. Infelizmente, nós caímos. Mas felizmente há um Senhor que trouxe salvação. Trouxe um caminho justo, um caminho de vida. O pecado trouxe como implicação a perda do aspecto ético da imagem de Deus. O homem, em sua queda, foi despojado da sua justiça original. Sua razão foi obscurecida, sua vontade pervertida. E que, sendo reduzido a esse estado de corrupção, trouxe filhos ao mundo semelhantes a ele em caráter. O mal se prolonga. A nossa vontade como agente do nosso intelecto agora é oposta à vontade de Deus. O propósito divino de santidade para nós foi contraposto pelo desejo pecaminoso do homem de seguir o seu próprio caminho, longe de Deus e de seus mandamentos. Contudo, por inteira graça de Deus, a nossa humanidade, ela foi preservada. Nós devemos detestar e fugir do mal. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. Salmo 97:10 diz. O salmista preventivamente suplica ao Senhor: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Assim diz o salmista, porque ele entendeu que há um Senhor. Ele entendeu e foi agraciado em saber que há um Senhor justo, há um Senhor verdadeiro, há um Senhor que reprime o mal, odeia o mal, detesta o mal. Portanto, aprendemos biblicamente que devemos nos precaver. O fascínio do mal está justamente no fato dele não se apresentar como mal, os corações bastante inclinados aos seus apelos. Quem nunca viu um prato de comida e ao chegar o pedido não era nada daquilo? Você vê nos cartazes dos restaurantes aquele prato bonito, aquele hamburgão gostoso. Na hora que chega aquela coisa assim, gente, peraí, não era isso que eu pedi não foi isso que eu pedi não. Quem num pôster de uma viagem linda, um hotel maravilhoso, chega lá, ó Deus, além da chuva, quarto com problema, uma série de coisas, meu Deus. Então assim, o pecado faz isso. Ele te apresenta a coisa mais maravilhosa, mas depois vem o abismo, o distanciamento, essa percepção de você, meu Deus, pequei contra ti, pequei contra o Senhor. O gosto, esse é o pecado que nos promete um prazer, um gosto, mas na verdade é só desapontamento. Devemos nos empenhar pela prática do bem. Aparta-te do mal e pratica o bem, o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Salmo 34:14. A nossa luta tem duas frentes: fugir do mal e buscar o bem. Para isso precisamos orar pedindo discernimento a Deus. É o Senhor quem provê aquilo que é bom para nós. Muitas vezes a comunidade, o grupo que frequentamos, ou temos aspirações de pertencer, são mestres na prática do mal. Eu olho muito para os adolescentes. As crianças e adolescentes, como são atacados nesse sentido. Eu chamo de ataque, porque às vezes,
como eu queria participar daquele grupinho ali, eles são tão legais. Mas para ser legal, infelizmente, precisa praticar aquilo que é mal. Porque todo mundo dá risada, todo mundo está ali e tal. Mas infelizmente, como são atacados. Muitas vezes nos grupinhos do trabalho. Puxa, quantas conversas fiadas, quantas piadas de mau gosto. Para quem trabalha em empresa, certamente tem ideia do que eu estou falando. Seja ela qual for. É impressionante como nós olhamos para os grupinhos daqueles que não conhecem ao Senhor, envolto em discussões, em conversas fiadas, né? Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. Não coma eu das suas iguarias. Salmo 141:4. Deus e os seus servos. Deus se agrada dos nossos atos de bondade. O seu agrado se manifesta em sua proteção para conosco. Somos tidos como bem-aventurados quando nós procedemos dessa forma. Salmo 41:1 vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. Davi relata a Saul que mesmo este tentando matá-lo, a sua retribuição consistiu num ato de bondade, poupando a vida de Saul. Lá em 1 Samuel 24:11 ele fala assim: olha, pois, meu pai, Davi falando para Saul, vê aqui a hora do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para tirá-las de mim. Davi sabia quem era o seu Deus. Ele sabia quem era o seu rei ungido, ele entendia o que era a autoridade, ele sabia quem era o Senhor, e a autoridade vinha do Senhor. Ele sabia que Saul era o seu rei, e que se ele fizesse alguma coisa contra Saul, o próprio Deus certamente vingaria esta morte, mesmo Saul sendo mau e rejeitado de diante do Senhor. Então Deus nos guarda e se vale do mal provocado e do mal acomodado. Vamos ver um pouquinho mais do que é isso. O mal provocado. O Senhor nos guarda do mal. Não buscamos espontaneamente nos expor ao mal, mas ninguém está livre do mal. Isto porque, além de maldades gratuitas das quais podemos ser salvos, colocamos-nos involuntariamente em situações perigosas no cumprimento dos nossos deveres, inclusive de solidariedade e em nossa fidelidade a Deus. Devemos confiar no Senhor, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre a rocha, de Salmos 27:5. Lá no Salmo 23:4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, ou seja, há o mal onde nós andaremos, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 121:7 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua alma. É a certeza de que estaremos com o Senhor depois que morrermos. Mas esse mal que ainda existe aqui, infelizmente ainda está diante de nós. Daí o Senhor tem ensinado aos seus discípulos a orar: livra-nos do mal. Deus pode livrar-nos totalmente do mal, estando pronto a atender às nossas orações conforme o seu propósito. Deus é o Senhor de todas as coisas. É a Ele a quem nos dirigimos confiadamente, sabendo que os seus caminhos são eternos.
O Pai Nosso é a oração dos filhos e dos adoradores. Somente os filhos de Deus o adoram em espírito e em verdade. O livra-nos dos maus é para os filhos. Os atos livres dos homens concorrem de uma forma ou de outra para a execução do plano de Deus. A Bíblia relata que apesar de os irmãos de José intentarem mal contra ele, Deus realizou a sua obra por meio desse ato invejoso dos irmãos. No Novo Testamento vemos que os homens mataram a Jesus. Entretanto, eles cumpriram livremente a vontade de Deus. Mesmo que não possamos discernir os propósitos de Deus, em todos os atos da história, não podemos duvidar daquilo que é bom para todos nós. Deus controla o seu povo e os seus inimigos. Não há força neste mundo que não esteja sob o domínio de Deus. Deus não saiu do seu santo altar, trono, perdão. Não saiu. Ele domina, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é Senhor eterno e onisciente. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A sua mente é inescrutável. Nem sempre podemos ser capazes de discernir os propósitos de Deus na história, mas que esse propósito existe é um aspecto primordial da nossa fé. Nós sabemos que há um plano para cada um. Nós sabemos que há um propósito do Senhor para cada um. E o nosso propósito maior é o quê? Obedecer ao Senhor. Nos conformarmos à sua santa vontade. Esperar que alguma coisa de mal aos nossos olhos aconteça, desculpe, não tem, a gente não sabe o que pode acontecer. Nós vamos ao Senhor e nos sujeitamos à sua perfeita vontade. Então, o segundo ponto, o mal acomodado. Deus, em sua misericórdia, pode se valer de nossas aflições para nos educar e aperfeiçoar. Analisando dentro de outra perspectiva, sabemos que Deus, em sua misericórdia, pode se valer de nossas aflições para nos educar e aperfeiçoar. Podemos caminhar um pouco mais, ainda que o nosso pecado seja sempre desagradável a Deus. Ele, em sua soberania, em sua bondade, pode usar do nosso extravio para nos corrigir e para nos conduzir ao caminho proposto por Ele. Uau! As nossas derrotas, pela bondade de Deus, podem se tornar um instrumento de bênção de Deus para o nosso crescimento. Parece que quando as coisas estão funcionando bem, estamos bem profissionalmente, a nossa família está em paz, estamos com saúde, aparentemente nada nos falta. Tendemos a nos acomodar e até mesmo tornar-nos relapsos com a nossa vida espiritual. Será que só eu já passei por isso? Quando estamos sendo bem-sucedidos, os convites aparentemente fáceis do mundo se tornam ainda mais sedutores e convidativos. A vida por trás dessas lentes sempre nos mostra fascinante e altamente justificável. Não é difícil para nós, dentro desse clima de fascínio, dessa esperança, algo novo, algo que nos atrai, negociemos nossos valores. Aí está o grande perigo para os cristãos. Tratando sobre a oração do Pai Nosso, Calvino comenta com discernimento. Olha isso. Nesta petição, não sei se está dando para ler, mas vamos lá. Nesta petição, não pedimos para ser isentos de todas as tentações, pelas quais precisamos ser amplamente acordados, estimulados e agitados pelo temor, de que por causa de um longo descanso, nos tornemos preguiçosos e flexíveis. Além disso, o Senhor diariamente testa seus eleitos, instruindo-os através da ignomínia, que é a vergonha, pobreza, tribulação e outros tipos de cruzes. Mas
Este é o nosso pedido, que o Senhor, junto com as tentações, possa igualmente nos dar o caminho para longe delas, para que não sejamos conquistados e esmagados por elas. Assim, estando firmes e robustos na força do Senhor, possamos constantemente nos colocar contra todos os poderes que nos combatem. Meus irmãos, 1 Coríntios 10, 13, Ele nos dá esse escape ao seu próprio Espírito, onde diante das tentações, o Senhor nos proveu o teu Espírito, nos mostrando, não entra por aí não, não faz isso não vai para esse caminho não, pensa dessa forma não. Ele nos dá o escape. Caímos porque somos negligentes, caímos porque somos fracos, mas o Senhor está aí o tempo todo conosco. Deus governa o mundo de tal maneira que o seu povo, ainda que disciplinado pelos seus pecados, é encorajado a progredir em direção a Deus. Portanto, de alguma forma, Deus se vale do mal. Muitas vezes, por intermédio deste ato, Deus evidencia a nossa arrogância, a nossa pequenez, a nossa pretensa autonomia, a nossa realidade de debilidade, de fraqueza, de dependência de Deus. Nas nossas fraquezas, Deus se vale disso para mostrar o quanto somos dependentes dele. Ele se usa, né? Ele usa dessa referência daquilo que cometemos para mostrar: olha como você depende de mim, como Ele é conhecedor dos nossos corações, das nossas vidas, como Ele trabalha nas nossas vidas. O salmista, tendo experimentado isso, pôde dizer lá no Salmo 90:15: alegra-nos por tantos dias quando nos tens afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Ele sabia que era o Senhor trabalhando na vida dele. Lá no 90:12 ele fala sobre ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. E no 15 ele vai falar sobre isso, porque ele já foi experimentado pelo Senhor, e o coração sábio chegou, está sendo construído. Aos mais idosos, quanta experiência, quantas coisas vocês já passaram, quanto a nos ensinar do Senhor. No passar por aflições e adversidades, devemos procurar crescer espiritualmente, desenvolver a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. É preciso buscar esse discernimento, para que não sejamos tentados a achar que fomos abandonados, que Deus é indiferente à nossa angústia, e que essa aridez espiritual não é o fim. Deus há de manifestar o sereno ar da sua graça para conosco. Então a gente insiste, ainda que não entendamos perfeitamente o tempo presente, as circunstâncias pelas quais estamos passando tribulações, angústias, podemos ter certeza de que o Deus que dirige a história, dirige também a nossa vida, para o fim que Ele tem em vista, conforme registrado na sua palavra. E aqui está esse verso, Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ao mesmo tempo, devemos estar dispostos a nos esforçarmos para fazer o bem ao nosso próximo, sabendo que isso é agradável diante de Deus. Quanto às maldades que venham a nos fazer, entreguemos isso a Deus. Ele é o Senhor e quem nos abriga em sua casa. Ele julga retamente. Vamos confiar em sua misericórdia. Entendemos perfeitamente, meus irmãos, as particularidades da história. Contudo, temos certeza inabalável, altamente estimulante e confortadora para nós,
Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. No entanto, e o ponto final para isso, o ponto focal deste Salmo 15 é que aqueles que desejam ter comunhão com Deus não devem fazer mal ao seu próximo. Se preciso for, soframos o mal e deixamos isso com Deus, o reto juiz, o nosso Pai benigno e gracioso, o hospedeiro das nossas vidas. Soframos o mal para que as pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Jamais façamos o mal. Isso é um resumo dessa pequena parte, né, que o salmista diz aqui. Aquele que não difama com sua língua não faz mal ao próximo. Alguma dúvida, meus irmãos? Algum outro ponto que os irmãos queiram trazer? Que Deus os abençoe. Vamos orar. Grandioso Deus, Tu és Senhor. Graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por saber que é o Senhor que tem trabalhado nas nossas vidas. É o Senhor que tem convertido o nosso coração. É o Senhor que tem nos alimentado. O sustento de todas as coisas está em Suas mãos. E que privilégio saber que é o Senhor que cuida da minha vida, das nossas vidas. Adoramos ao Senhor, Pai. Neste momento seja um momento de adoração a Ti. Receba nosso culto a Ti, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos. Que este ensino, que o Teu Espírito possa trabalhar nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Temos um